Oi, oi, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa aula de farmacognosia. Hoje nós damos início a uma parte do conteúdo com uma série de aulas abrangendo os metabólitos secundários ou especiais, ou seja, as moléculas, as substâncias obtidas a partir do metabolismo vegetal e que apresentam propriedades farmacológicas, potencial terapêutico, finalidades medicinais e que podem ser utilizadas como protótipos para a obtenção de princípios ativos e a elaboração de medicamentos. Hoje, então, a gente começa com o grupo dos chamados polissacarídeos. Nas últimas décadas, esses polissacarídeos, eles emergiram como uma importante classe de produtos naturais bioativos. Atividades antitumoral, imunomoduladora, anti-inflamatória, anticoagulante e antitrombótica, antiviral, hipoglicêmica, hipocolesterolêmica, entre outras, têm sido relatadas para uma grande variedade desses polissacarídeos, tá? Alguns estudos têm demonstrado ainda que certos polissacarídeos podem contribuir para a redução dos níveis de ureia e creatinina plasmáticas de pacientes portadores de insuficiência renal crônica, né? Que é muito comum a presença desses metabólitos nitrogenados do tipo ureia, creatinina, ácido úrico, né? Proporcionando uremia. E os polissacarídeos poderiam ser úteis e a gente vai discutir alguma dessas aplicabilidades terapêuticas ao longo da nossa aula. Bom, os polissacarídeos são açúcares complexos ou açúcares formados pela polimerização de várias unidades de açúcares simples. Então, puxando lá da bioquímica, né, nós temos no grupo dos carboidratos ou açúcares três classes de carboidratos: os monossacarídeos, os oligosacarídeos, com o grupo dos disacarídeos, e os polissacarídeos. Os monossacarídeos são açúcares simples, né, micromoléculas que podem se polimerizar para originar macromoléculas ou grupos de carboidratos ou açúcares, formado por várias unidades repetidas entre si, que são os polissacarídeos. Então, os polissacarídeos são gerados pela polimerização de açúcares simples, de monossacarídeos, centenas a milhares deles. Então, eles apresentam um peso molecular considerável, são macromoléculas, né? Os açúcares simples que formam os polissacarídeos serão do tipo aldose, sufixo -ose significa açúcar, ou cetose, tá? Porque esses açúcares simples terão as suas cadeias carbônicas com grupamentos funcionais do tipo aldeído, C-O-O, que é o caso das aldoses, ou cetona, C-O. E uma característica muito peculiar, né, dos polissacarídeos e dos açúcares de um modo geral, na verdade, que eles apresentam em suas cadeias carbônicas vários grupamentos hidroxila. Por isso que os açúcares, eles tendem a ser moléculas polares, geralmente com afinidade pela água, tá? Essas moléculas de aldoses e cetoses, de açúcares simples, que se polimerizam e condensam para formar um polissacarídeo, unem-se entre si por meio de ligações osídicas ou glicosídicas, tá? Então, da mesma forma que os aminoácidos se unem por ligações peptídicas para formar proteína e enzima, essas ligações glicosídicas ou osídicas unem os açúcares ou monossacarídeos simples, do tipo aldoses e cetoses, para se condensar e formar os polissacarídeos. Próxima aula, a gente vai estudar flavonoide, tanino, quinona, cumarina. Depois a gente vai falar de saponinas. Esses grupos de metabólitos secundários, eles basicamente têm uma distribuição restrita ao reino vegetal. Na verdade, não é nem tanto ao reino vegetal, tá? É mais a angiospermas, aqueles vegetais que têm flor, fruto e semente, tá? Agora, polissacarídeo, curiosamente, eles estão amplamente distribuídos na natureza. A gente encontra polissacarídeos em bactérias, né, micro-organismos, em fungos, em algas, em plantas, em animais. Isso só acontece com os polissacarídeos, tá?
os outros grupos de metabólitos secundários, né? É porque, na verdade, os polissacarídeos eles não vêm nem da via do ácido químico nem do acetato, puxando aquelas rotas metabólicas lá de síntese de metabólitos secundários, que foi a nossa aula da seção 2 da unidade 3, tá? Ele vem da polimerização ou da condensação direta a partir de açúcares mais simples, né? Então, por isso que eles têm uma distribuição mais restrita na natureza. Quando a molécula vem da via do ácido químico ou do acetado, ela depende de enzimas em específico e isso ocorre mais em vegetais. Então, a gente encontra polissacarídeos em algumas bactérias, é comum também a gente encontrar em alguns fungos, tá? Como exemplos de polissacarídeos obtidos a partir de bactérias ou até mesmo de fungos, né? De bactérias a gente tem os dextranos, a gente tem a goma xantana, tá? A gente também pode obter polissacarídeos a partir de algas. Então é muito comum a gente encontrar em algas pardas e em algas vermelhas polissacarídeos. Das pardas a gente extrai os alginatos, o ácido algínico. Das algas vermelhas, a gente consegue extrair os carragenanos e o agar. E a gente vai falar de cada uma dessas moléculas. Do reino vegetal, a gente obtém como polissacarídeo diversos grupos diferentes. Amido vem de planta e é um polissacarídeo, assim como a celulose. E temos ainda polissacarídeos mais complexos, obtidos também a partir de planta, como as gomas, goma cássia, goma arábica, goma dragante, né? As mucilagens e as pectinas. Cada grupo de moléculas dessas nós vamos discutir ao longo da aula de hoje, tá? A gente vai começar com os dextranos e assim sucessivamente. Aqui é só os organismos vivos dos quais eles podem ser extraídos. E também temos polissacarídeos obtidos a partir de animais, né? Em animais a gente tem glicogênio, a gente tem um anticoagulante, tá? É um glicosaminoglicano polianiônico sulfatado, que é a heparina. A heparina, ela não é uma proteína, tá? Ela é um polissacarídeo. Glicogênio, que é a reserva de açúcar ou glicose dos animais no fígado, né? Agora, os polissacarídeos mais abundantes no reino animal a gente encontra em artrópodes, tá? Como a quitina, formando o exoesqueleto de insetos de artrópodes. Então, os artrópodes que têm patas articuladas, eles são recobertos por um esqueleto externo, que a gente chama de exoesqueleto, que é uma carapaça de quitina. E todas as vezes que ele precisa crescer, ele passa por uma muda ou equidise, ele tem que abandonar esse exoesqueleto, porque ela é uma armadura que impede o seu crescimento. Esse exoesqueleto, isso aqui não é um inseto, ó. É o exoesqueleto, essa carapaça abandonada por ele. Esse aqui é o animal, tá? Ela é totalmente formada de quê? De quitina, tá? E a gente tem também um exoesqueleto, um esqueleto externo, mais em frutos do mar, como caranguejo, lagosta, formado também por um outro polissacarídeo, que é a quitosana, né? Então, quitina é exoesqueleto de artrópodes, insetos, quitosana de caranguejos e lagostas, tá? São também polissacarídeos. Nós temos dois tipos de polissacarídeos: homogêneos ou homoglicanos e heterogêneos ou heteroglicanos, tá? O que significa isso? Polissacarídeos são açúcares formados por vários monômeros, várias unidades repetidas, formando uma macromolécula, é um polímero formado pela condensação de vários açúcares simples. Quando você tem união, a ligação entre açúcares do mesmo tipo, ele é homogêneo ou homoglicano. Agora, se você tiver dois ou mais açúcares diferentes, unidos entre si, né? Para formar o polissacarídeo, ou a molécula do polissacarídeo, é heterogêneo ou heteroglicano.
Então, por exemplo, amido, celulose, dextrano, são homogêneos ou homoglicanos, porque eles são formados pela condensação de um grande número de moléculas do mesmo açúcar. Na verdade, a amido, celulose e dextrano é só glicose, 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 glicose. Quando você tem centenas a milhares delas unidas, você tem a molécula do polissacarídeo homogêneo ou homoglicano. Ó, professor, mas se são moléculas de glicose que unem para formar amido, celulose e dextrano, por que são três moléculas com nome diferente? Porque o tipo de ligação que une a molécula de glicose para formar cada um deles é diferente, tá bom? A gente vai falar. Amido é alfa 1,4, alfa 1,6, celulose é beta 1,4, dextrano é alfa 1,3 e alfa 1,6, ok? Vou mostrar para vocês. Heterogêneos ou heteroglicanos, eles são formados pela condensação, pela polimerização, pela união de diferentes tipos de açúcar. Na verdade, se tiver dois tipos diferentes, já é heterogêneo ou heteroglicano. A gente tem como principal exemplo goma, mucilagem e pectina, tá? Existe ainda uma classificação para polissacarídeos quanto à solubilidade em água. Os solúveis em água são representados pelas gomas, pelas mucilagens e pelas pectinas. Insolúveis em água, a mais insolúvel é a celulose e os derivados dela, como a hemicelulose. E o amido tem uma solubilidade parcial em água, né? Em água, a temperatura ambiente, você tem até uma certa dificuldade. Agora, se ela estiver aquecida, né? A temperatura aumenta o grau de agitação, colisão das partículas e favorece a solubilidade. Então, por isso que o amido é parcialmente solúvel em água, tá? Os diferentes farináceos são obtidos a partir do amido, tá, pessoal? Só fazendo um adendo. Então, por exemplo, amido de milho, você tem a maisena, né? A fécula, o amido da mandioca é o polvilho, né? O amido de trigo é a farinha de trigo, tá? Então, é tudo polissacarídeo, é tudo carboidrato. Nós vimos que os polissacarídeos estão amplamente distribuídos na natureza, né? E a gente vai partir falando a respeito dos polissacarídeos encontrados em bactérias. E dentre eles a gente tem os dextranos e a goma xantana. O dextrano é um polissacarídeo do tipo homogêneo ou homoglicano, porque ele é formado por um único tipo de açúcar. Que açúcar é esse? A glicose. Com alto peso molecular. Isso não é característica do dextrano, porque polissacarídeo tem alto peso molecular, uma vez que são várias unidades ou moléculas de glicose unidas a centenas a milhares de vezes para formar o polissacarídeo em questão, tá? Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5. 5 moléculas de glicose. Porque não tem como se representar isso no slide, mas são centenas a milhares para formar uma molécula de dextrano, tá? As moléculas de glicose, né, pessoal, nas células, né, no interior das células, estão nessa forma cíclica, ela não está numa forma de cadeia aberta, né? Aí geralmente você numera o carbono à direita a partir do oxigênio. Então sempre você tem um oxigênio aqui, ó. Aí você numera o carbono a partir daqui. Então esse aqui é o carbono 1. A glicose não é C6H12O6, a fórmula molecular dela. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, carbono 6 aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5, carbono 6 aqui. Aqui é o carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em toda a molécula de glicose. O que eu falei para vocês quando a gente falou de carboidratos homogêneos ou homoglicanos, que amido, celulose e dextrano era homogêneo ou homoglicano? Que elas não constituíam ou não eram a mesma molécula, apesar de todas serem formadas por glicose, porque a forma como a glicose se une em cada um deles é diferente. No caso dos dextranos, a gente tem ligações do tipo alfa 1,6, então uma ligação envolvendo o carbono 1 e o carbono 6 de uma outra molécula de glicose. Então, essa é a ligação alfa 1,6, envolvendo o carbono 1 e o carbono 6. Aqui também, carbono 1 e o carbono 6. E ligações do tipo alfa 1, a partir do oxigênio é o carbono 1.
e o carbono 3 de uma outra molécula de glicose, tá? Bom, esses polissacarídeos do tipo dextrano são obtidos a partir de bactérias, né? Mas, especificamente, quais seriam os gêneros de bactérias em que é possível a formação dos dextranos? Então, eles são elaborados por uma enzima chamada de dextranosucrase, que une essas moléculas de glicose para formar o dextrano. É encontrado principalmente em bactérias do gênero Leuconostoc, os lactobacilos, que já é conhecidos, né? E streptococcus também. Os lactobacilos, né? Tem esse formato de bacilo, então elas são alongadas, fazem fermentação lática, por isso lactobacilos, né? Streptococcus são bactérias arredondadas, cocos, em forma de cadeias, streptococcus. Staphylococcus é em forma de cacho, né? Streptococcus é em forma de cadeia. 95% das ligações que formam o dextrano são ligações alfa 1,6. Isso aqui que eu mostrei para vocês. Envolvendo o carbono 1 e 6 da molécula de... Envolvendo o carbono 1 de uma molécula de glicose e o carbono 6 de uma outra molécula de glicose. E 5% é alfa 1,3, que é essa ligação aqui, ó. Que envolve o carbono 1 e o carbono 3, que é 1, 2, 3. A ligação. Essa é a ligação alfa 1,3, tá? Só representou uma aqui, né? Agora aqui já tem três, ó, alfa 1,6. 1, 2, 3. Importâncias, né, do dextrano. Por que que é importante esse polissacarídeo a nível farmacêutico, né, ou até mesmo econômico, serem extraídos dessas bactérias? Bom, essa será uma característica comum aos polissacarídeos e vai ficar até redundante ao longo da aula, é que a maioria deles, na presença de água, formam dispersões coloidais, dispersões aquosas, ou seja, géis. E aí, a partir dessa propriedade de gelificação desses polissacarídeos, ou espessamento, né, proporcionar viscosidade, é que a gente utiliza eles, tá? Então, na presença de água, os dextranos são capazes de formar dispersões aquosas. E qual seria a importância disso, tá? Essas dispersões aquosas de dextranos são totalmente atóxicas. Elas não sofrem metabolização pelo organismo, gerando metabólitos tóxicos. São totalmente eliminados por excreção renal, sem a geração de artefatos de metabólitos tóxicos, tá? Então, olha lá, na presença de água, os dextranos são capazes de formar uma dispersão aquosa coloidal, ou seja, um gel, que apresenta viscosidade e osmolaridade semelhante à do plasma sanguíneo. Portanto, após degradação parcial, ele pode ser utilizado como sucedâneo do plasma em estados de choque hipovolêmico. Então, quando há um acidente ou uma hemorragia com uma perca muito considerável de sangue, né, o paciente pode entrar em choque hipovolêmico e vir a óbito pela falta de sangue. Se você não dispor ali de uma bolsa de sangue ou da quantidade de sangue suficiente, pelo menos para manter a viscosidade e osmolaridade do plasma, né, por um período ali, pelo menos emergencial, você pode usar uma dispersão aquosa de dextrano, apesar dele não ter os nutrientes e a oxigenação do plasma sanguíneo, mas para pelo menos, durante um momento ali de urgência e emergência, você manter a osmolaridade do plasma sanguíneo, tá? E por formar essas dispersões coloidais, aquosas, né, esses géis viscosos, eles são muito utilizados como espessante, viscosificantes ou doadores de viscosidade na formulação de colírios.
Outro polissacarídeo extraído de bactéria, além do dextrano, é a goma xantana. Goma cássia, goma arábica, goma dragante, vem de planta. Agora, goma xantana, não, vem de bactéria, tá? É de uma bactéria chamada de Xanthomonas campestris. Daí é o nome goma xantana, tá ok? É um heteropolissacarídeo, então aqui a gente não tem a macromolécula, o polímero, né? O polissacarídeo formado pelo mesmo tipo de açúcar, né? São unidades de glicose associadas a moléculas de ácido glicurônico e manose. Então, nós temos três moléculas diferentes formando a molécula da goma xantana. Se fossem dois açúcares diferentes, já era heterogêneo ou heteroglicano, tá? Então, nós temos a interação entre as moléculas de glicose por ligações beta-1,4. Então, aqui, ó, carbono 1 e o carbono 4. Olha lá, ó, à direita do oxigênio, carbono 1. À direita do oxigênio, carbono 1, 2, 3, 4. Então, essa é a ligação beta-1,4, tá? E aqui as moléculas do ácido glucurônico e manose unidos, para formar a goma xantana. Toda vez que você vê essa designação aqui, beta ou alfa, é a conformação da molécula de glicose. Aqui, ó, era alfa, né? E lá é beta. Qual que é essa diferença, pessoal? Quando é configuração alfa e configuração beta? É isso aqui, ó. Então, imagine vocês, né? Que você tem lá o oxigênio. Ó, você tem um oxigênio. E aí, a partir do oxigênio, você tem um carbono 1 aqui, certo? Se você tiver traçando um plano imaginário aqui, a molécula da hidroxila acima do plano, se a hidroxila estiver aqui, ó, a configuração é beta. E se ela estiver abaixo desse plano, a configuração é o quê? Alfa. Não vai ter duas hidroxilas. Se ela estiver aqui acima do plano, aqui vai ser hidrogênio, embaixo. Ou se a hidroxila estiver embaixo, em cima vai ser hidrogênio, tá? Olha aqui, ó. Tá para cima do plano e não para baixo. Por isso que a configuração é beta, tá? A goma, que como qualquer outro polissacarídeo, nós acabamos de ver isso em dextranos, na presença de água, forma uma dispersão aquosa, um gel, por isso que espessa, e é muito utilizada, inclusive, em produtos alimentícios, a goma xantana, né? Obtida da Xanthomonas campestris, que é essa bactéria aí. Espessando formulações cosméticas, alimentícias, tá? Então, de um modo em geral, novas funções ou importâncias e aplicabilidades de polissacarídeos extraídos de bactérias, no caso dextrano e goma xantana que a gente falou até agora. Por serem, né, polissacarídeos, e apesar de serem polissacarídeos formados por moléculas diferentes, né, eles compartilham entre si algumas propriedades, principalmente essa, de formar dispersões aquosas, coloidais ou géis viscosos. Então, isso faz com que goma xantana e dextranos sejam utilizados como espessantes, estabilizantes, viscosificantes, tá? Em diversas formulações farmacêuticas do tipo suspensões, emulsões, né? Cremes. São utilizados como espessantes na indústria alimentícia. Então, eles vão espessar sopas, geleias, pudins, tá? É muito comum você encontrar, às vezes, na composição de alguns alimentos industrializados, dextrano, goma xantana, porque a viscosidade, a espessura que você encontra em algum desses alimentos, esse espessamento, essa gelificação, é obtida graças ao uso desses polissacarídeos, tá?
Além de bactéria, a gente pode encontrar também alguns polissacarídeos em algas. Algas, a gente tem os alginatos, o ácido algínico, os carragenanos e o agar, tá? Primeiro que a gente vai falar é o ácido algínico, os alginatos, que são moléculas do tipo polissacarídeo heterogêneo ou heteroglicano. Por quê? Porque são formados por dois tipos de açúcares diferentes. Ácido manurônico, unidos a moléculas de ácido gulurônico. Então, essas duas moléculas unem entre si, ou se ligam entre si, repetidas N vezes, ó, a cadeia lá, por isso aqui N vezes, que é centenas a milhares de vezes, para formar a molécula do polissacarídeo, que é o alginato, ou as alginas, tá? Eles são obtidos a partir de algas pardas da família Phaeophycaceae, porque são as feofícias, tá? Que são algas pardas, muito ricas em xantofilas, pigmentos que dão uma cor amarronzada, né? E são algas macroscópicas visíveis a olho nu, principalmente do gênero Laminaria, Fucus e Macrocystis. Então, todas elas, ó, com essa coloração parda, amarronzada, que é característico das feofícias, família Phaeophycaceae, ou algas pardas ou marrons, tá? Fucos vesiculosos, tem essas bolsinhas aqui, ó, repletas de ar, chamada de aerocistos, para facilitar a flutuação delas no ambiente aquático, tá bom? Qual seria a utilidade, a importância, a aplicabilidade, né, das alginas, dos alginatos ou do ácido algínico extraído aí de laminária, fucos e macrocistes, como algas pardas, né, fornecedoras desse polissacarídeo? Então, de novo, ao longo da aula, né, apesar de serem vários polissacarídeos, isso é redundante e acaba facilitando o estudo. Por quê? Essas moléculas, na presença de água, formam uma dispersão aquosa coloidal, um gel viscoso. Isso é muito importante como protetores da mucosa gástrica em preparações para refluxo gastroesofágico, hérnias de hiato e esofagite. Então, pense no refluxo, o retorno do bolo alimentar, juntamente com as enzimas digestórias, do estômago para o esôfago, causando uma inflamação, né? Se você faz o uso de preparações a partir de alginas, eles acabam espessando, tornando o bolo alimentar mais viscoso, na forma de um gel. E aí o retorno, o refluxo, né, desse bolo alimentar junto com as enzimas digestórias, ele fica mais dificultoso. E isso seria muito importante para o tratamento do refluxo gastroesofágico, tá? A inflamação do esôfago, it, né, é um sufixo que significa inflamação do esôfago, a partir desse refluxo, ela seria útil também. Útil em hérnias de hiato, que é uma protrusão do estômago em direção ao esôfago, e se você torna o bolo alimentar mais viscoso, você acaba preenchendo melhor o volume do estômago e dificultando o crescimento de qualquer hérnia ali, tá? Por quê? Porque na presença de água, esses polissacarídeos são capazes de formar um gel viscoso, uma dispersão coloidal, tá? São limitadamente digeríveis, são excelentes como adjuvantes em dietas e regimes hipocalóricos. Então vejam vocês, se você faz uso de uma preparação à base desses polissacarídeos, eles tornam o bolo alimentar mais viscoso, entumecem, absorvem água, aumentam o volume do bolo alimentar, dando uma ideia de saciedade e plenitude gástrica. Por isso que ele é adjuvante em regimes e dietas hipocalóricas. O pozinho obtido a partir das alginas é capaz de formar géis fibrilares, que atuariam como um antihemorrágico de uso externo. Então, ele seria capaz ali,
a partir, né, da água presente no plasma sanguíneo de regiões onde houve rompimento de vaso com extravasamento de sangue, formar uma estrutura semelhante a um coágulo estável de fibrina, né? Por isso que ele é um antihemorrágico de uso externo. E isso é uma propriedade comum a todos eles: espessar, viscosificar, doar viscosidade, tornar a formulação menos fluida, mais viscosa e, ainda assim, gelificar e estabilizar produtos farmacêuticos, cosméticos, né, soluções ou suspensões, cremes, loções e alimentícios também. Sopas, geleias, pudins. Além dos alginas, que são extraídos de algas pardas, extraído de alga a gente tem os carragenanos. Carragenano é extraído de alga vermelha, tá? Os carragenanos são polímeros de galactose sulfatados, então não é glicose. A gente tem nos carragenanos galactose, galactose, frutose, glicose, é tudo o quê? Açúcar, monossacarídeo, açúcar simples. O sufixo -ose significa açúcar, tá? Sulfatados, então você tem a molécula com 6 carbonos, é igual a glicose. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Galactose, frutose e glicose é C6H12O6, mas são moléculas de galactose com grupamento SO4, que é o grupamento o quê? Sulfato, tá? São dois gêneros de algas vermelhas que têm essa coloração vermelha, são algas macroscópicas também, devido à ficoeritrina, ficocianina, são esses pigmentos que dão essa cor vermelha, né? Do gênero Chondrus e Gigartina. São extraídos de rodopícias. Então, feofícias são as algas pardas. Lembra que as alginas vêm de laminária, fulcos, macrocistes, algas pardas ou marrons. As rodopícias são algas vermelhas. Gênero Chondrus e Gigartina fornece carragenos ou carragenanos. Justamente também devido àquela mesma propriedade de dextrano, de goma xantana, de alginas, né? De formar na presença de água dispersões coloidais, aquosas, géis viscosos, elas são muito úteis no caso de constipação intestinal também, esses polissacarídeos. Por quê? Porque entumeceriam na presença de água do trato gastrointestinal. Ao absorver essa água, você aumentaria a hidratação e o volume do bolo fecal. Aumentando a hidratação e o volume do bolo fecal, isso é um estímulo para a evacuação. Útil no caso de prisões de ventre e constipação intestinal. Da mesma forma que você é capaz de hidratar e aumentar o volume do bolo fecal, você também pode fazer isso com o bolo alimentar, no estômago, no intestino. E aí, esse bolo alimentar, ele vai ter um volume maior e ocupa um espaço maior no estômago, no intestino, dando uma ideia maior de saciedade e plenitude gástrica. A pessoa se sente cheia, então ela não vai ingerir mais alimento. Por isso que é útil em dieta. E, devido à sua capacidade espessante, gelificante e estabilizante, são muito explorados pela indústria farmacêutica, cosmética e também alimentícia. Porque gelatinas, né, por vezes, sopas, geleias, pudins, utilizam muito esses espessantes de gelificantes. Além das alginas e dos carragenos ou carragenanos, extraídos de algas, a gente também tem o agar-agar. O agar-agar, assim como os carragenos, são extraídos de rodopícias, ou seja, algas vermelhas. Só que os gêneros de algas vermelhas que fornecem os carragenanos é Chondrus e Gigartina.
Os que fornecem o agar-agar são outros 4 gêneros de rodopícias ou algas vermelhas, tá? O agar-agar é um poligalactano, que são polímeros sulfatados de moléculas de D-galactose de característica ácida. Então, é um pouco semelhante com o carrageno, tá? Os gêneros dos quais nós podemos obter agar-agar a partir de algas vermelhas são Gelidium, a Gracilaria também fornece, Gelidiella e o gênero Pteroclade. Importâncias, aplicabilidade, utilidade do agar-agar, né? Então, é redundante, pessoal, por vezes até cansativo. Na presença de água, isso não é característica do agar. A gente falou isso para dextrano, goma xantana, para algina, para carragenanos, né? Formam dispersões coloidais, géis viscosos, né? Que não é fermentável, não é metabolizado em metabólitos tóxicos, que aumenta o volume e a hidratação do bolo fecal, proporcionando ou favorecendo a evacuação, úteis em casos de constipação intestinal, porque atuam como um laxativo mecânico, regularizando o trânsito intestinal. Na verdade, pessoal, essas moléculas acabam constituindo também, a gente vai ver de pectinas, as fibras, que são importantíssimas para o funcionamento normal do intestino. E são os melhores laxativos, que são laxativos mecânicos. Só por aumentar a hidratação e o volume do bolo fecal, eles favorecem a evacuação, tá? É diferente de você usar cáscara sagrada, sene, que são laxativos contendo derivados antracênicos que são muito irritantes para a mucosa intestinal. E chega um tempo que o organismo acostuma e só funciona o intestino com o uso dessas plantas, né? Então, o mais indicado como laxativo é polissacarídeo. O agar-agar pode ser utilizado como desintegrante de comprimidos. Então, comprimido é uma massa compactada de pós que foi submetida a uma máquina de compressão. Então, você tem fármaco ou princípio ativo e diluente, aglutinante, lubrificante e o desintegrante. O que o desintegrante faz? Eu preciso, dentro do trato gastrointestinal, promover a ruptura da massa compactada de pós do comprimido em partículas mais facilmente dissolúveis e absorvíveis para liberar o fármaco e ele atravessar a parede do intestino e cair na corrente sanguínea. Ou um comprimido efervescente, né? O que seja. O comprimido tem que ter desintegrante. O agar, por ele entumecer, por ele absorver água, ele é capaz de fazer com que o comprimido se rompa em partículas menores. Ele se desintegre, ele dissolva e libere o princípio ativo para ser absorvido pela corrente sanguínea. Mas, dentre todas essas utilidades, né, nós temos uma principal ainda. A principal utilização do agar-agar é como base para meios de cultura, tá? O pozinho do agar, ele é esterilizado em calor úmido, em autoclave. Depois você coloca em placa de PET, ele resfria e forma uma espécie de uma gelatina, que é um meio de cultura. E aqui você pode inocular bactérias, né? Semear a urina, por exemplo, para ver se tem qual a bactéria está causando aquela infecção urinária. Coloque isso em estufa, em uma temperatura adequada, ele é repleto de nutrientes e que bactéria cresce nele. Você faz a contagem das unidades formadoras de colônia, você faz antibiograma utilizando esse meio de cultura. O agar é a base, né? O agar-agar. Mas aí tem os diferentes tipos de agar. Aí você vai adicionar alguma substância. Tem agar sangue, que você põe sangue mesmo. Tem agar verdibrila, agar maconque, agar manitol, que a microbiologia estuda em detalhes cada um deles. Alguns são até seletivos para alguns grupos de patógenos. Como último polissacarídeo extraído de alga, a gente tem os fulcanos. Os fulcanos, eles são obtidos, né, também de uma alga parda, não é alga vermelha mais, igual as alginas, né? São polissacarídeos contendo grupamento sulfato, o SO4, com alto teor de fucose.
que é também um açúcar, né? Viu? O sufixo -ose é açúcar. Extraídos, né? Por isso que é fulcano, de uma alga parda ou marrom, chamada de fucos vesiculosos. Tem essas bolsinhas aí em forma de ar para facilitar a sua flutuação. Feofície é alga parda ou marrom, tá? Qual é a importância, a utilidade, né, desse fulcano? Ele tem um efeito fibrinolítico, né? Ele causa a lise e o rompimento de coágulos estáveis de fibrina. Então, com isso, ele exerce uma ação anticoagulante e essa sua propriedade anticoagulante acaba também favorecendo a não formação de trombos. Então, a fucose que forma o fulcano, né, ela tem uma propriedade anticoagulante e antitrombótica muito similar à heparina. A heparina está presente em animais, que é também um polissacarídeo anticoagulante. Agora nós vamos para polissacarídeos homogêneos, né? Ou seja, aqueles polissacarídeos formados pelo mesmo tipo de açúcar e presentes em plantas, em vegetais. O principal, que é a substância de reserva de plantas, é o amido. Então, o amido é formado por centenas a milhares de moléculas de glicose unidas. Então, aqui eu tenho uma molécula de glicose. Duas, três, cinco. Tá? Eu tenho que ter centenas a milhares delas para formar o quê? Para formar o amido. No amido, nós temos que tipo de ligação? O carbono 1 sempre à direita do oxigênio, então esse aqui é o carbono 1, carbono 1, 2, 3, carbono 4, né? Então, 1, 2, 3, 4, e o carbono 1. E aqui a gente tem à direita do oxigênio, carbono 1. E aqui, ó, carbono 1, 2, 3, 4, 5, carbono 6. Então, nós temos como formadoras do amido dois tipos de ligações. Ligações alfa 1, 4 e ligações o quê? Alfa 1, 6. E por que alfa, professor? De novo, aquilo que eu havia dito na parte inicial da aula, né? Se você traçar um plano imaginário aqui, ó, a partir do carbono 1, se a hidroxila, que já perdeu o hidrogênio porque já está na ligação osídica, mas se a hidroxila estiver abaixo do plano, não é o hidrogênio, é a hidroxila abaixo do plano, configuração alfa. Se ela estiver acima do plano, configuração beta. Na celulose é acima, eu mostro para vocês, tá? Então, existem dois tipos de ligações que formam o... Existem dois tipos de ligações que unem as moléculas de glicose para formar o amido, tá? Ligações alfa 1, 4, que é uma ligação que gera uma molécula linear, tá vendo? Ó, alfa 1, 4. Carbono 1, 2, 3, 4. Carbono 1, 2, 3, 4. Carbono 1, 2, 3, 4. E ligações alfa 1, 6. Agora, a ligação alfa 1, 6, ela gera uma ramificação na molécula. Olha essa ramificação aqui. Então, as cadeias do amido, em que a glicose está unida por ligações alfa 1, 4, lineares, filamentosas, em forma de uma linha de um filamento, é chamado de amilose. E a parte das moléculas de glicose que formam essas ligações ramificadas do tipo alfa 1, 6 é a amilopectina. A amilose só tem ligações lineares alfa 1, 4. A amilopectina, além das ligações alfa 1, 4, tem as ligações ramificadas do tipo alfa 1, 6, tá? Aqui, ó, as ligações alfa 1, 4. E essa aqui é a ligação alfa 1, 6. O amido é 20% amilose, 80% amilopectina. Então, a maior parte do amido é por ligações alfa 1, 4 e ramificadas alfa 1, 6. E só 20% é amilose.
Quando você ingere o amido, né? Quando você ingere algum carboidrato, né? Você precisa aproveitar as moléculas de glicose que, que formam a molécula do polissacarídeo para atravessar a parede do intestino, cair na corrente sanguínea e você usar para produção de energia, de ATP, na mitocôndria, na respiração celular. Só que essas moléculas são muito grandes. Então, o que tem que acontecer? As amilases vêm aqui, ó, clivam todas essas ligações para ficar a molécula de glicose sozinha, aí ela consegue atravessar a parede do intestino e cair na corrente sanguínea. Então tem que clivar essas ligações. Quais são as enzimas que clivam isso? A amilase. A gente tem amilase até na saliva, a amilase salivar, aí depois nos sucos digestórios ao longo do trato gastrointestinal também. Mas existe um tipo de amido, o pessoal chama de amido resistente. Quem é esse amido resistente? Bom, o amido resistente, ele é encontrado, parte dele, em alimentos como o tubérculo da batata, muito comum na banana verde, no milho. O amido resistente é por amilose e amilopectinas retrógradas. O que é isso? O amido resistente é a molécula do amido que sofre uma torção e parte dessas ligações alfa 4 e alfa 6, quando essa molécula torce, elas ficam escondidas da ação de amilases. E a amilase não consegue clivar a molécula do amido resistente nas moléculas de glicose que o formam e você acaba não conseguindo assimilar essas moléculas de glicose, não consegue digerir a molécula do amido. Esse amido resistente, então, ele resiste à digestão e passa para o intestino grosso, sem que você tenha digerido ele, tá? Isso é importante ou é ruim, professor? Bom, o amido resistente, ele resiste à ruptura no intestino delgado e passa para o intestino grosso sem ter sido digerido pelas amilases. Lá, esse amido serve de substrato para bactérias da microbiota normal do intestino. Quando essas bactérias têm disponível, né, o amido resistente como substrato, elas crescem, se multiplicam e, como produto dessa fermentação, a gente tem ácidos graxos de cadeia curta e gases. Esses gases vão afetar a motilidade intestinal e contribuir para a manutenção da função normal do cólon e também serão úteis favorecendo a evacuação e para a constipação intestinal. Já os ácidos graxos de cadeia curta, nós vamos ter uma outra parte da aula para falar melhor sobre eles. A gente chama de AGCC, ácidos graxos de cadeia curta. Eles são utilizados, pessoal, para síntese do acetato. E, na verdade, quando o seu intestino absorve a glicose vai para a corrente sanguínea, a corrente sanguínea leva a glicose para dentro das células, lá no citoplasma, a glicose ela é convertida em ácido pirúvico, o ácido pirúvico é convertido em acetato, aí o acetato vai para dentro da mitocôndria para fazer parte do ciclo de Krebs, e depois ela vai para a cadeia transportadora de elétrons. O final da reação é gás carbônico, água e ATP, ou seja, molécula de energia. Olha que interessante o amido resistente. O amido resistente, ele não sofre digestão, ele resiste à clivagem da molécula no intestino delgado. Mas quando ele passa para o intestino grosso, ele é fermentado por bactérias que geram ácidos graxos de cadeia curta e que levam à produção do acetato. E o acetato é capaz de ser utilizado na respiração celular para produzir energia, só que sem ser uma molécula calórica igual a glicose é. Então isso é excelente, porque você está produzindo energia, obtendo a molécula do acetato que entra na respiração celular, mas sem passar pela glicose, porque a glicose é uma molécula calórica. Por isso que atletas dão muito, ou praticantes de atividade física, dão muito mais
importância para o uso de amido resistente do que o amido comum. A biomassa de banana, principalmente da banana verde, é muito rica em amido resistente. Por isso que se fala muito do uso da biomassa de banana. Parte do amido do tubérculo da batata é resistente e parte no milho também, mas não é totalmente. A maior concentração é na banana verde mesmo, tá? Quando então o alimento tem amido contendo altos teores, né, de amido resistente, isso diminui significativamente a glicemia pós-prandial. Porque, como eu disse para vocês, você não cliva a molécula do amido resistente. Então você não absorve glicose, né? Você produz gases no intestino e ácidos graxos de cadeia curta, que vai ser convertido em acetato, mas não em glicose. Então você diminui a glicemia pós-prandial. E isso é excelente para pacientes diabéticos ou também no tratamento de obesidade, porque você não absorve glicose, e glicose é altamente o quê? Calórica, né? Na área farmacêutica, o amido é importante como aglutinante, desintegrante, diluente. Então, ele é muito útil como adjuvante farmacêutico ou recipiente na produção de comprimidos, né? Na granulação por via úmida, você precisa proporcionar a coesão entre as partículas do pó que vai ser submetido à máquina de compressão. O amido é altamente aglutinante, porque na presença de água, né, tem aquela capacidade de formar espécie de uma dispersão aquosa. Desintegrante igual agar, ele entumece na presença de água e favorece a ruptura do comprimido em partículas mais facilmente dissolúveis e absorvíveis, porque se o comprimido não romper a massa compactada de pós, ele sai nas fezes. Diluente, né? Quando o fármaco principativo é muito potente ou quando a concentração dele é muito pequena, você dilui ele num recipiente, não é em um meio líquido, é em um pó inerte, para evitar riscos de sobredose durante a pesagem, e aí você faz o fator de correção quando ele está diluído. Ou material de carga e enchimento, na farmácia de manipulação, ou até na indústria mesmo, para cápsulas, né? Às vezes, o principativo não é o suficiente para preencher a cápsula. E ela precisa estar totalmente preenchida de pós. Então, você utiliza o amido como material de carga e enchimento. Ainda, o amido tem uma grande importância farmacêutica, que foi descoberta pela área das ciências farmacêuticas, né? Essa amilose, a amilose, que é só essa parte da molécula, formada por ligações alfa-1,4, se ela for submetida à ação de uma enzima de uma bactéria, chamada de glucanotransferase, então essa amilose, se ela sofrer a ação de uma enzima presente em uma bactéria, essa enzima é a glucanotransferase, a bactéria é a Bacillomycerans. Essa amilose, ela é clivada não em moléculas de glicose isoladas, mas em cadeias de 6 a 8 moléculas de glicose, chamada de ciclodextrina. Essas ciclodextrinas, formadas por 6 a 8 moléculas de glicose, formam uma estrutura cônica ou cilíndrica. Então, se a amilose sofrer a ação da amilase, é glicose, 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 glicose isolada. A glucanotransferase, ela não cliva a amilose em moléculas de glicose isoladas, segregadas, sozinhas. Ela cliva a cadeia em 6 a 8 unidades de molécula de glicose, que são capazes de tridimensionalmente assumir uma forma cilíndrica ou cônica. Os grupamentos hidroxilas que são polares ficam voltados para a parte externa desse cilindro ou desse cone. E as cadeias de carbono na parte interna, formando uma cavidade hidrofóbica, que tem fobia e aversão pela água. E a parte externa é hidrofílica devido aos grupamentos hidroxila. O que descobriram? Que essa ciclodextrina poderia ser muito útil como complexos de inclusão com fármacos que são hidrofóbicos, para favorecer a solubilidade dele, melhorar as suas características farmacocinéticas ao longo das barreiras de difusão aquosa do trato gastrointestinal. Então, fármacos hidrofóbicos lipossolúveis são excelentes para atravessar a membrana biológica.
Mas as barreiras aquosas do trato gastrointestinal, eles têm uma dificuldade de atravessar. Boca, esôfago, estômago, intestino, tem muita água. Se esse fármaco hidrofóbico tiver em um complexo de inclusão com ciclodextrina, ele tem alta afinidade pela cavidade hidrofóbica, que é essa aqui, central da molécula. E a extremidade do cone, por ter muitos grupamentos hidroxilas, tem alta afinidade e solubilidade em água. Então, um fármaco hidrofóbico ou lipofílico, quando ele está em complexos de inclusão do tipo ciclodextrina, eles vão atravessar essas barreiras de difusão aquosa, de boca, esôfago, estômago, intestino, muito melhor do que se ele estiver numa forma de molécula isolada. Isso melhora a solubilidade, a farmacocinética dele. No intestino, ele é capaz de se desligar da ciclodextrina, que é normalmente digerida pelo organismo, e aí sim, esse fármaco agora, que é altamente lipofílico ou lipossolúvel, tem a capacidade de atravessar facilmente as microvilosidades, né, as células intestinais e atingir a circulação sistêmica e exercer a sua ação terapêutica. Então, olha lá, você tem nimesulida em complexos de inclusão do tipo beta-ciclodextrina, que é o maxzulide. O maxzulide é descrito na bula do medicamento uma intensidade e um efeito e início de ação muito mais rápido do que a nimesulida isolada, sem estar em complexo de inclusão do tipo beta-ciclodextrina. Porque toda vez que você tem um fármaco complexado numa molécula, né, de ciclodextrina, você melhora a solubilidade, desse fármaco, porque ele atravessa melhor as barreiras aquosas, boca, esôfago, estômago, intestino. Você melhora a sua estabilidade, ele está ali mais protegido, e ele se torna mais resistente à alteração no mecanismo de ação sofrido por armazenamento e transporte no organismo. E você também melhora a sua biodisponibilidade, que é a concentração ou fração do fármaco que é capaz de alcançar o seu local de quê? De ação. Então você tem uma absorção mais rápida, você tem uma melhora na solubilidade, você tem um início de ação mais rápido, porque você atinge níveis plasmáticos mais rapidamente, por isso que é descrito na bula do medicamento que em complexos de inclusão do tipo ciclodextrina, ele tem uma intensidade de efeito maior. Além do amido, como polissacarídeo homogêneo, encontrado em vegetais, nós temos, pessoal, a celulose, né? Celulose é o principal constituinte da parede celular das células dos vegetais. As células vegetais, além de membrana, elas têm um envoltório mais externo, esse aqui representado em verde, que fornece sustentação, suporte mecânico, tá? E ele é formado por... A parede celular é formada de celulose, e a celulose é formada por moléculas de glicose, por isso que é um polissacarídeo homogêneo, unidas por ligações beta-1,4. Início da aula, só recordando, se você passa um plano imaginário, se a hidroxila estiver acima do plano e o hidrogênio abaixo, acima do plano e o hidrogênio abaixo, você tem a configuração beta. Na celulose, nós temos glicose na configuração beta, que é muito mais rígida, muito menos elástica e flexível do que na configuração alfa. Por isso que a celulose ela é uma molécula que dá alta resistência, sustentação, suporte mecânico para a célula vegetal. Porque o vegetal não tem osso, não tem esqueleto. Cada célula tem uma parede celular que, com a resistência de todas as paredes celulares de todas as células vegetais da planta, né, ela é capaz de ter
metros e metros de porte de altitude. A celulose, por ser ou por ter a glicose na configuração beta, ela não vai formar aquelas dispersões aquosas, coloidais, géis viscosos na presença de água, porque ela é insolúvel em água, tem limitada capacidade de retenção hídrica e ela é resistente à hidrólise enzimática, tá? Está muito presente em alguns frutos, né? O algodão é muito rico em celulose, por exemplo, e aí é utilizado para a produção de gaze. E além de servir como matéria-prima farmacêutica para a produção de compressas de gaze, né? Os derivados de celulose é que teriam importância para a farmacotécnica ou tecnologia farmacêutica. Quando vocês tiverem a disciplina de tecnologia farmacêutica, eu não sei se já tiveram tecnologia farmacêutica 1, olha lá, carboximetil celulose. Então, é a celulose unida a um grupamento carboximetil. Hidroxipropilmetilcelulose. Então, a química farmacêutica insere grupamentos na celulose que dão a ela características muito peculiares. Hidroxietilcelulose. Então, por exemplo, a carboximetilcelulose e a hidroxietilcelulose são excelentes espessantes. Eles proporcionam, na presença de água, a obtenção de um gel. A hidroxietilcelulose fornece o gel natrosol ou celocise, por exemplo. Ela é insolúvel em água. Só que quando você adiciona esses grupamentos, você favorece a solubilidade em água e proporciona a obtenção daquelas dispersões coloidais e os géis. Hidroxipropilmetilcelulose é muito utilizada como agente de revestimento em comprimidos, de liberação retardada ou controlada, porque ele vai entumecendo e sofrendo rompimento das massa compactada do pó de maneira gradativa, tá? Mas isso vocês vão estudar em tecnologia farmacêutica. Como polissacarídeos heterogêneos extraídos a partir de plantas, ou seja, aqueles que não são formados por um único tipo de açúcar, como é o caso da amida e da celulose, que só tem glicose, e o que muda é a conformação da glicose, se é alfa ou beta, e o tipo de ligação, né? Nós temos as gomas. As gomas são compostos de alto peso molecular, isso não é característico delas. Qualquer polissacarídeo, por ser um polímero formado por várias unidades, né, que se unem, elas são, né, de alto peso molecular. E a gente tem ácido urônico e açúcares comuns. Então, como você tem açúcares e ácido urônico, duas ou mais moléculas diferentes é heterogêneo ou heteroglicano, né? As gomas, elas são parcial ou totalmente dispergíveis em água e insolúveis em solventes apolares, solventes orgânicos, então elas são hidrofílicas, elas não são hidrofóbicas, tá? E as gomas, elas ocorrem em certos órgãos da planta, principalmente em caule e raiz, como resultantes de lesões sofridas pelo vegetal devido a traumatismos e ação de micro-organismos. Então, vou mostrar a foto para vocês. A goma, ela geralmente é obtida a partir de injúrias, lesões que você faz, por exemplo, no caule, ela libera esse exudado que, em presença do ar atmosférico, se solidifica como uma forma de proteção para evitar que aquela região fique exposta a micro-organismos do meio externo, ou até para proporcionar a formação de tecido cicatricial e regenerar o órgão, tá? Uma das gomas mais conhecidas que nós temos é a goma acácia ou arábica, que é a mesma coisa. Que purificada, né, proporciona a obtenção de um pó, e esse pó, na presença de água, forma uma dispersão coloidal, uma dispersão aquosa, um gel viscoso que espessa, estabiliza, gelifica formulações cosméticas, farmacêuticas e alimentícias, tá? Goma acácia ou goma arábica é a mais utilizada. É sinônimo. Então, a goma acácia ou goma arábica é obtida a partir de uma espécie chamada de acácia senegal, que você precisa fazer injúrias no caule, e a partir dessas injúrias ou lesões sofridas pelo vegetal no caule, você obtém esse exudado que se solidifica em contato com o ar atmosférico. Goma arábica ou goma acácia, extraída da acácia senegal. Goma caraia
ela vem, ela é extraída de uma outra espécie, que é a Esterculia tomentosa. Então, olha lá, eu preciso de fazer lesões e injúrias, né, no caule para obter o exudado, que é a goma. E a goma adraganta, ou adragante, né, ela é extraída de uma espécie chamada de Astragalus gumífer. A goma. Então, o que muda de um tipo de goma para outro é a espécie da qual ela é extraída. Goma draganta, da Astracantha gumífera. Goma caraia, né, da Estercula tomentosa. E a goma arábica ou goma acácia, da Acácia senegal. E a goma xantana não vem de planta, vem de bactéria, que a gente viu que é a Xanthomonas campestris. Mas todas com a propriedade de espessar, gelificar e estabilizar formulações farmacêuticas, cosméticas e alimentícias. Além de goma, é descrito para os polissacarídeos extraídos de plantas e também com constituição heterogênea, as mucilagens. As mucilagens, ao contrário das gomas, são constituintes naturais do vegetal. São componentes fisiológicos. Não são indicativos de condições inflamatórias ou de alterações patológicas da planta. Mucilagem é encontrado principalmente em semente. Toda planta, quando ela vai germinar, é necessário que haja a quebra da dormência da semente. E um dos principais fatores envolvendo a quebra da dormência da semente é a retenção de água para que a semente entumeça e proporcione as condições para o embrião desenvolver no futuro o brotinho da planta. Então, são essenciais para a germinação esse entumecimento, essa absorção de água. E as mucilagens estão na semente para isso, tá? As mucilagens neutras têm açúcares comuns e as ácidas possuem ácidos urônicos em sua composição. O ácido urônico, ele entra na composição de gomas, como a gente acabou de ver, né? Então, as gomas têm açúcares comuns unidos a ácidos urônicos. As mucilagens ácidas têm ácido urônico também. Uma mucilagem neutra que a gente tem, que não tem ácido urônico na sua molécula, é o guar. Tem gente que fala goma guar, mas o guar é uma mucilagem, porque não é indicativo de lesões inflamatórias ou alterações patológicas da planta, não é obtido por lesões ou injúrias no caule. Está presente nas sementes de uma espécie, de uma leguminosa, família Fabaceae, né? As plantas cujo fruto é um legume, extraídos de suas sementes, é a espécie Siamopsis tetragonolobus, ou tetragonoloba, que também, né, quando purificado, oferece um pó que, na presença de água, forma uma dispersão coloidal, aquosa, um gel viscoso. O guar forma dispersões altamente viscosas em água, mesmo em baixas concentrações. A gente viu isso para dextrano, para carrageno, para alginatos, para agar, né? Para a goma xantana, dextranos, né? É muito comum essa característica entre todos esses polissacarídeos. Então, novamente, voltando àquelas propriedades ou indicações clínicas, né? Tem a capacidade de reter água, aumentando a hidratação e volume do bolo fecal, favorecendo a evacuação e, consequentemente, a manutenção do trânsito intestinal e úteis em caso de constipação. O bolo fecal mais hidratado e mais volumoso
ele excita por via reflexa as contrações intestinais, ou seja, os movimentos peristálticos, favorecendo a evacuação. Temos também a goma caroba. Goma, entre aspas, porque é mucilagem. Então, no linguajar comum, a gente fala goma guar, goma caroba, mas são mucilagens, porque estão em sementes, né? Então, o guar, o certo seria falar a mucilagem caroba. A caroba é extraída das sementes de uma outra espécie. O guar é da Siamopsis tetragonolobos, das suas sementes. E a mucilagem caroba é extraída das sementes de uma outra espécie, que é a Ceratônia siliqua, tá? Essa mucilagem tem a propriedade de entumecer em presença de água, formar um gel que não é absorvido pelo organismo, diminuindo a assimilação dos alimentos e impedindo a ação das enzimas responsáveis pela digestão. A formação desses géis, pessoal, além de aumentar o volume do bolo alimentar e proporcionar uma ideia de saciedade e plenitude gástrica, por isso que são úteis em dietas hipocalóricas, esse gel também acaba formando uma película ao redor dos alimentos que dificulta a ação de enzimas sobre as partículas do alimento. E se não é digerido, ele não é absorvido. Absorvendo menos nutrientes, menos calorias, você tende a perder peso. Só que isso aí tem que ser controlado, tem que ter um acompanhamento, né? Porque dependendo do uso, você passa a ter dificuldade de absorção de nutrientes que são essenciais para o organismo. Nós temos um exemplo, né, ou na verdade, assim, uma exceção de mucilagem que a gente não encontra em sementes, na verdade está em folhas, né? É uma mucilagem muito conhecida, com muitas propriedades hidratantes, cicatrizantes, muito explorada pela indústria cosmética e também pela área da fitoterapia, que seria o gel de aloe, a da babosa, que é uma mucilagem. Então, não está em sementes, mas é uma mucilagem presente nas folhas da babosa, tá? Já foram descritas para essa mucilagem ação emoliente, hidratante. Então, a gente tem babosa em produtos para cabelo, para pele, né? Tem ação anti-inflamatória e antibacteriana também. Você tem muitos extratos, extrato glicólico de babosa, por exemplo, que tem inúmeras aplicabilidades na área farmacêutica e cosmética. As pectinas. Pectina é o último grupo de polissacarídeos heterogêneos extraídos a partir de planta, né? Então, você tem goma, mucilagem e pectina. Pectina está lá na lamela média, de frutos cítricos. Laranja, tangerina, limão, bergamota, morango, kiwi. São todos frutos muito ricos em pectinas. As pectinas são formadas por ácido galacturônico, ranose, galactose, arabinose, xilose. Por ter esses diferentes tipos de açúcares formadores, o polissacarídeo é heterogêneo. São mais comumente encontrados em frutos cítricos, tá? As pectinas também são capazes de reter água no bolo fecal, aumentando a hidratação e o seu volume, estimulando por via reflexa as contrações intestinais, regulando o trânsito gastrointestinal em caso de constipações, né? São altamente gelificáveis na presença de água, então é muito utilizado em alimentos como estabilizante, espessante, você vê lá pectinas, né? Em inúmeros alimentos, às vezes até em doces, aquelas gomas de mastigar, pode ter muita pectina, tá? E na indústria farmacêutica também, como estabilizante, gelificante e em cremes, loções, né? Suspensões. As pectinas têm grupos carregados negativamente, então elas se ligam com certa afinidade a ácidos biliares, a bile,
Se você desfaz a bile, você não emulsiona a gordura. Se você não emulsiona a gordura, você não digere gordura e não absorve os nutrientes dela. Então, isso acaba diminuindo, né, o colesterol e que é importante na prevenção de doenças cardiovasculares, né? Por isso que fala que às vezes o limão emagrece, não tem, assim, estudos científicos que comprovem isso. Mas a justificativa, caso isso venha a ser comprovado, seria a presença de pectina em frutos cítricos, né? Porque desfazer sal biliar, você não emulsiona gordura. Se você não tem bile para emulsionar a gordura, a lipase não atua sobre a gordura emulsionada. E aí você não digere ela e ela é eliminada nas fezes, que é o que o orlistat faz. O orlistat desfaz sais biliares. Você não digere gordura, você não emulsiona gordura. Se você não emulsiona, não adianta ter lipase para digerir ela. Mas o Orlistat tem que ter um controle também da dieta, porque se você ingerir alimento gorduroso, gordura é altamente lubrificante. Então, o esfíncter anal não consegue segurar o bolo fecal e a pessoa tem diarreia severa, tá? Só fazendo um adendo, pessoal, quando você vê assim que um alimento é colerético, ele induz a produção de bile, tá? Colagogo é que ele induz a contração da vesícula para eliminar a bile no intestino. Agora, a pectina não. E o orlistat não é nem colerético nem colagogo. Ele desfaz o sal biliar, impedindo o emulsionamento da gordura. Se gordura não é emulsionada, é assim, ó. Você tem a gotícula de gordura. Quando ela sofre a ação da bile, ela emulsiona. O que que emulsiona? Ela é segregada em partículas menores. Aí essas gotículas, a lipase consegue digerir elas. Essa gotícula maior não. Sem a bile, não emulsiona, e a lipase não consegue digerir isso aqui. Polissacarídeos de origem animal. Então, nós temos principalmente a quitina e a quitosana. Além do glicogênio, que é a forma de reserva de glicose no fígado, para não te dar hipoglicemia entre uma refeição e outra. Lembrando que a heparina é também um polissacarídeo de origem animal, tá? Um glicosaminoglicano polianiônico sulfatado com atividade anticoagulante. Mas, assim, os de maior importância é a quitina e a quitosana. A quitina, essa molécula que forma o exoesqueleto, né, externo de artrópodes, de insetos, que ao sofrer a muda ou equidise precisam abandonar esse exoesqueleto para que possam crescer. Por isso que os artrópodes, né, são animais de patas articuladas, é devido a essa armadura de quitina. Esse exoesqueleto é totalmente formado de quitina. A quitosana também forma o exoesqueleto externo, mas é mais de caranguejos, lagostas, tá? Por isso que eles têm aquela consistência, né, na superfície do corpo deles, tá? Você pode, a partir da quitina em laboratório, obter a quitosana por uma reação de desacetilação. É só você retirar o grupamento acetil da função amida, né, que é o C-O, amida da quitina, retirando o grupamento acetil, por isso, desacetilação, né, você obtém um grupamento amino. É a única diferença entre a quitina e a quitosana. Atividades biológicas descritas e validadas cientificamente para a quitosana, né? E a quitina também. Anti-inflamatória, antimicrobiana, hipocolesterolêmica, porque ela também é capaz de desfazer aqueles sais biliares, né? Formar uma película sobre os alimentos, impedindo a digestão de gorduras. Ação imunoestimulante, estimula o sistema imune. E preventiva do câncer, antitumoral. Propriedades em geral dos polissacarídeos. Certos polissacarídeos não podem ser enzimaticamente degradados no intestino delgado de mamíferos. No entanto, são fermentáveis no intestino grosso e seu grau de degradação varia enormemente. Pectina, mucilagem, goma. Quando ingeridos, são completamente fermentadas no intestino, né?
A celulose é parcialmente fermentada. E outro também que passa para o intestino grosso, sem ter sofrido digestão, é o amido resistente, né? Essa fermentação é o processo pelo qual a molécula do polissacarídeo vai sofrer a ação de enzimas bacterianas, sendo parcial ou completamente degradada no intestino grosso em condições anaeróbicas, né? Ou seja, na ausência de oxigênio. Esses micro-organismos vão gerar a formação de gases, gás hidrogênio, gás oxigênio, gás carbônico, gás metano, amônia, tá? Ácidos lático, acético e os ácidos graxos de cadeia curta, que eu falei para vocês hoje, que fornece cadeias carbônicas para a síntese de acetato, que entra no ciclo de Krebs e na cadeia transportadora de elétrons, para que possa haver a produção de ATP e energia sem que tenha ocorrido a absorção de glicose como molécula calórica. Por isso que o amido resistente lá na biomassa da banana, no tubérculo da batata, no milho, né, tem uma certa preferência por praticantes de atividade física, né, e para quem está fazendo também dieta. Porque você obtém energia sem obter molécula calórica. Capacidade de retenção hídrica. Essa propriedade, pessoal, é muito relevante e advém da presença de açúcares com grupamentos polares livres, né? Então a gente viu que os carboidratos têm muito grupamento hidroxila na superfície da molécula, né? A hidratação dessas moléculas resulta na formação de uma matriz do tipo gel, que pode conduzir a uma viscosidade maior do conteúdo do intestino delgado, favorece a evacuação e interfere na absorção de alguns nutrientes, né? Presumivelmente, tal absorção é retardada pela difusão desses nutrientes na matriz gelatinosa e pelo aumento da viscosidade do conteúdo intestinal. Então, essa capacidade de retenção hídrica é para aqueles polissacarídeos que, na presença de água, formam um gel viscoso, uma dispersão coloidal, favorece o aumento do volume do bolo alimentar, dando ideia de saciedade, plenitude gástrica, e no bolo fecal, estimulando, por via reflexa, as contrações intestinais e favorecendo a evacuação. Essa sensação de saciedade e a evacuação são explicadas graças a esse aumento do volume e hidratação do bolo alimentar e do bolo fecal. Propriedade de absorver moléculas orgânicas, tá? Ácidos biliares, que é a bile, colesterol e até mesmo alguns compostos tóxicos são adsorvidos por moléculas do tipo pectina e outros polissacarídeos ácidos, tá? A absorção de ácidos biliares por polissacarídeos, por exemplo, provém da capacidade que tais compostos têm de aumentar a excreção fecal desses ácidos e também de outros esteroides neutros, tá? E se você tem essa propriedade de excretar esses ácidos biliares, você acaba diminuindo o emocionamento de gorduras e, consequentemente, a absorção delas pelo organismo, né? Então, você contribui para a perda de peso, né? Você contribui para a diminuição do colesterol. E essa capacidade de se absorver, né, moléculas tóxicas, e que isso é muito comum no intestino, porque a gente ingere uma série de compostos assim extremamente inúteis e muito tóxicos para o organismo, principalmente em produtos industrializados, os conservantes, os estabilizantes, né? Que em contato com as células do intestino pode induzir a mutação e ao câncer do colo e do reto. Se você absorver essas moléculas, você diminui a capacidade delas de estimular o material genético das células do intestino a mutação. Consequentemente, você é capaz de ter uma ação antitumoral, né? Ainda que essa propriedade não tenha sido estudada assim de uma maneira muito efetiva, essa capacidade dos polissacarídeos em captar e absorver potenciais agentes carcinogênicos tem sido proposta como um dos mecanismos protetores contra o câncer de intestino.
Aplicações clínicas dos polissacarídeos. Alimentos ricos em fibras são de digestão mais lenta, resultam em uma sensação de saciedade maior e mais duradoura, tá? Essa característica tem sido aproveitada terapeuticamente na adição de algumas gomas, mucilagens e pectinas à dieta. Se você aumenta o volume do bolo alimentar, você dá uma ideia de saciedade e plenitude gástrica. E o gel, essa dispersão coloidal, forma uma película sobre os alimentos que dificulta enzimas, e aí você não absorve o alimento. Isso acaba suprimindo o apetite e também proporcionando uma maior ideia de saciedade, né? É descrito também para alguns polissacarídeos a capacidade de retardamento do esvaziamento gástrico, tá? Em casos de gastrectomia, que é remoção de parte do estômago, e gastroenterostomia, que é você ligar uma parte do estômago direto na região mediana do intestino delgado, que é o jejuno, basicamente a cirurgia bariátrica, né? Você passa a ter um rápido esvaziamento do conteúdo gástrico, e isso leva a um aumento de glicose sanguínea, glicemia, e gera uma hipoglicemia rebote, tá? Então, a gente tem evidências de que a ingestão de fibras, como guar, pectina, causam um retardamento no esvaziamento gástrico, aumentando a sensação de saciedade e reduzindo a absorção de metabólitos, tá? Assim, a ingestão dessas fibras tem efeitos benéficos na redução dos níveis plasmáticos de lipídio, diminuindo também a absorção de glicose, que pode beneficiar pacientes diabéticos. A prevenção do colo retal a gente já descreveu, principalmente devido à propriedade, por exemplo, de pectinas de absorver moléculas tóxicas, né? A gente tem uma alta incidência de câncer de intestino em população submetida a dietas pobres em fibras, tá? E aí a ação de certos polissacarídeos na prevenção do câncer coloretal foi inicialmente atribuída à diluição e redução do tempo de permanência de potentes substâncias carcinogênicas no intestino. Se esses polissacarídeos são capazes de se absorver essas moléculas tóxicas, eles são capazes de arrastar isso junto com as fezes, eliminar para o ambiente externo, impedindo que eles fiquem por mais tempo em contato com células intestinais e induzindo o DNA dessas células a mutações. Um dos efeitos potencialmente mais importantes de dieta rica em polissacarídeo, em especial a mucilagem, né, o guar, é a capacidade de reduzir os níveis séricos de colesterol, tá? Esse efeito se deve à menor absorção do colesterol devido ao retardo no esvaziamento gástrico e à aceleração do trânsito colônico, né, ou seja, no cólon do intestino. Você também favorece a excreção de ácidos biliares, e isso é o efeito colagogo, né? E principalmente também a redução da absorção de colesterol mediada pela viscosidade do bolo alimentar, que forma aquela dispersão coloidal, aquele gel sobre o alimento e dificulta a sua absorção. Como última aplicação clínica dos polissacarídeos, pessoal, a gente tem a redução dos níveis de metabólitos nitrogenados. Em casos de insuficiência renal, você gera muito metabólito do tipo ureia, creatinina, ácido úrico, e isso contribui demais para a uremia, né? O aumento na concentração de ácido úrico no sangue. Entre as intervenções que podem retardar a evolução da doença, destaca, né, lógico, além de um rigoroso controle de pressão arterial, que é uma comorbidade associada à insuficiência renal, né, uma dieta também hipoproteica, com menor ingestão de proteínas, você pode usar polissacarídeos fermentáveis, né, porque eles vão propiciar a diminuição das concentrações de ureia, atenuar os sintomas clínicos e retardar a progressão da doença, por impedir a absorção de metabólitos proteicos e vão servir também como veículo para a eliminação desses nas fezes. O uso de polissacarídeos pode estar associado a efeitos colaterais indesejados, que a gente chama de efeitos adversos, tá? Bom, embora os polissacarídeos não sejam digeridos pelo aparelho digestivo humano, eles não são desprovidos de efeito adverso, né? Esses efeitos geralmente vão se manifestar de um modo geral como distúrbios no trato gastrointestinal.
justamente devido àquela propriedade fermentativa de bactérias da microbiota normal. Então, pode-se gerar dores abdominais, náuseas, flatulência, provocada pelos produtos de degradação microbiana dos polissacarídeos, a fermentação deles no intestino, né? Então, gases hidrogênio, gás carbônico, gás metano, os ácidos graxos de cadeia curta. E também, um dos efeitos adversos é sobre a absorção de nutrientes. A absorção de nutrientes, ela pode ser prejudicada, tá? E, no caso, vitaminas como o ácido ascórbico, que é a vitamina C, a vitamina B12, que é a cianocobalamina, né? E também de alguns eletrólitos, é devido àquela formação de um gel viscoso como uma película ao redor dos alimentos, que impede que eles possam se desprender do bolo alimentar, atravessar a parede do intestino e cair na corrente sanguínea. Podem ocorrer algumas interações medicamentosas entre polissacarídeos e fármacos, tá? Administrados oralmente. Isso vai depender de processos de absorção e também de depuração plasmática. Por exemplo, ingestão de fibra, tá? Como adjuvante no controle do diabetes, hipocolesterolemia, como a gente discutiu aqui, ou como adjuvante no tratamento de dietas hipocalóricas, né? Pode promover uma interação com alguns fármacos, tá? Mas é necessário estudos sobre tais interações, que eles são muito escassos ainda, e os seus resultados de um estudo para outro são muito variáveis, tá? Mas já foram descritos que alguns fármacos do tipo analgésicos, né, e antipiréticos, como o paracetamol, antibióticos como a clindamicina, diuréticos como a bumetanida, fenoximetilpenicilina, que é também um antimicrobiano, alguns antidiabéticos como a metformina e glibenclamida também, tá? Alguns contraceptivos orais, beta-bloqueadores como propanolol, podem ter a sua absorção diminuída pela formação daquela película, daquele gel, né, no trato gastrointestinal, se o polissacarídeo for ingerido concomitantemente com o medicamento. Aí essa formação do gel ao redor dele dificulta a absorção. Tá? Inclusive, ó, dependendo da quantidade, vamos supor lá, uma mulher que está fazendo uso de uma grande quantidade de polissacarídeos para dieta hipocalórica e está fazendo uso de contraceptivo, diminui a eficácia. Se ela não usar um contraceptivo de barreira, pode ser que ela se engravide, né? Mas é fácil, porque a maioria desses fenômenos envolvendo as interações com polissacarídeo envolve fenômenos de absorção. Então, o que é que você faz? Basta você intercalar a ingestão do polissacarídeo com a do medicamento, ou seja, não ingeri-los simultaneamente, tá? Algumas drogas, classicamente descritas como sendo ricas em polissacarídeos, já foram validadas cientificamente. Eu só vou trazer dois exemplos, tá? As do gênero Plantago, Plantago ovata e Plantago psyllium. Plantago é o mesmo gênero da tansagem ou transagem, a Plantago major, tá? Mas aqui é a ovata e a psyllium. A gente utiliza as sementes, porque nelas, qual tipo de polissacarídeo que a gente estudou hoje que está presente em sementes? Mucilagem, tá? As sementes de Plantago são classificadas como laxativas e seu efeito, confirmado por ensaios clínicos, baseia-se no aumento do volume das fezes por absorção de água, estimulando o peristaltismo, tá? A gente tem, né, uma contraindicação ou uma advertência, porque ela vai diminuir a absorção de alguns minerais, como lítio, vitamina B12. Por exemplo, quem faz uso de carbolítio, né, como antidepressivo, o ideal é não estar utilizando esse polissacarídeo. Vitamina B12, glicosídeo cardíaco, quem faz uso de digoxina, digitoxina. Derivados de cumarina, como varfarina, de cumarol, carbamazepina, a absorção é prejudicada com o uso desses polissacarídeos como efeito laxativo. Mas esse efeito laxativo dos polissacarídeos é muito melhor do que cáscara sagrada, sene, não na eficácia, mas sim por deixar o organismo menos dependente, porque é um laxativo mecânico. Só aumenta o volume e a hidratação do bolo fecal.
e isso estimula por via reflexa, né, a evacuação. Então, o metamucil, ele contém, né, envelopes obtidos a partir da semente da planta água ovata com essa propriedade laxativa. A malva silvestre é essa plantinha aí, tem, né, como constituintes de suas flores e folhas os seguintes polissacarídeos: arabinogalactanos e galacturonorrananos. É muito comum ela estar disponível na forma de tiçana, na forma do infuso do chá. Seria útil, né, na forma de infusos, na redução e alívio do estímulo do catarro das vias respiratórias superiores e em estados inflamatórios da mucosa bucal e faríngea, porque ela forma uma espécie de uma película, de uma dispersão coloidal, de um gel que vai recobrir a mucosa bucal, faríngea, né? Essa dispersão coloidal ela é capaz de fluidificar o muco, favorecendo a expectoração, tá? Polissacarídeos, alguma dúvida, alguma curiosidade, algum questionamento? Bom, pessoal, eu vou finalizar a gravação para a gente ir para a segunda parte da aula, tá ok? Então, obrigado pela atenção de vocês.